Olá, sejam bem-vindos ao podcast Atrás do Número. Eu sou a Ana Marafiga, sou consultora em finanças com foco em transformação financeira comportamental. Este aqui é o episódio 25 e nós vamos falar sobre o que é que está atrás dos números que aparecem na sua vida financeira. Porque esses números, eles não surgem do nada. Eles são o reflexo de comportamentos que nascem dos nossos pensamentos. Esse episódio hoje, nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes parece contraditório. Por que repetir os padrões financeiros é tão confortável? Mesmo quando a gente sabe que aquele comportamento nos prejudica, por que que nós insistimos em repetir? Vamos juntos olhar para esse lugar que parece um tanto quanto seguro, mas na verdade nos mantém presos. Nós temos uma ilusão de conforto quando repetimos velhos padrões. A repetição, ela nos traz a previsibilidade. Mesmo que doa, mesmo que a gente sofra, a gente já sabe o que esperar. E é o mesmo com os padrões financeiros, como, por exemplo, gastar tudo que recebe, viver com dívidas, ignorar o extrato bancário, a fatura do cartão de crédito, podem ser padrões nocivos para a sua vida financeira, mas eles são familiares. E aquilo que é familiar, muitas vezes nós interpretamos como um lugar seguro. Por trás desses comportamentos, na maioria das vezes, estão as nossas verdades absolutas, ou seja, as nossas crenças mais profundas que nós construímos geralmente lá na infância. Nós falamos sobre isso no episódio anterior, no episódio 24. Então, se você não assistiu, eu sugiro que você volte nesse episódio para que você consiga entender um pouco mais sobre aquelas crenças que estão comandando a sua vida. Porque essas crenças, elas não surgem do nada. Elas são formadas na nossa infância, geralmente a partir de tudo aquilo que nós vimos, do que nós ouvimos, do que nós experienciamos nessas primeiras experiências de vida. Lá na nossa infância, o nosso cérebro, ele está em formação, ele observa tudo o que acontece ao nosso redor, de forma consciente ou inconsciente, vê todas essas experiências e começa a formar os seus padrões, começa a formar as suas verdades absolutas. Então, vai depender muito de como foi esse seu início de socialização financeira, que nós chamamos, mas esse assunto para outro episódio, como você vai lidar com a sua situação financeira. Por exemplo, se você crescer em um ambiente onde faltava dinheiro, onde era muito escasso, ou daqui a pouco tinha muito conflito em relação ao dinheiro, sempre tinha aquela tensão quando se falava de dinheiro, você pode ter aprendido que dinheiro é ruim, que lidar com dinheiro é muito difícil, que ter dinheiro pode causar briga, que é perigoso, que isso não é para você, e você vem carregando tudo isso até hoje, sem se dar conta, sem perceber, sem ter a clareza, a consciência sobre esses padrões que você vem repetindo. E a repetição, ela atua como uma proteção. Repetir um padrão financeiro pode ser uma forma inconsciente de você se proteger. Evitar a organização pode parecer um jeito de evitar a frustração, de evitar o conflito, de evitar o desgaste com outra pessoa. Gastar por impulso, por exemplo, pode ser uma forma de você se consolar, se presentear emocionalmente. E por mais que esses padrões vão cada vez mais te afastando do que você realmente quer, parece que é ainda mais difícil você encarar esse desconforto para mudar. Mas é tão desconfortável e dói tanto, por que é que nós não conseguimos? Porque esse conforto, essa sensação de familiaridade, ela é ilusória. É uma zona conhecida, você já sabe o que esperar ali, mas é uma zona que te impede de fato de crescer. Mulheres, agora vão me entender. É como se você fosse na loja, achasse aquele sapato lindo, maravilhoso, olha para ele
coloca no pé, ele te aperta, mas você diz, eu vou aguentar esse sapato porque ele é lindo, maravilhoso. Então, você vai numa festa e aquele sapato fica te apertando, aquilo começa a incomodar. Chega um determinado momento que você se acostuma com aquele incômodo do sapato, porque ele serve, porque ele é bonito, porque ele coube no seu pé, porque ele está adequado para aquele momento, então você começa a se acostumar com essa dor. E no fundo, você sabe que ele não está te fazendo bem, mas você continua insistindo porque você já acostumou com aquela dor. E é a mesma coisa com a vida financeira. Lá no fundo, você sabe que existem padrões que estão te impedindo de viver uma vida financeira mais leve, mais equilibrada, mais tranquila, como de fato você deseja. Para que você consiga ter mais clareza, para que você consiga olhar para isso com um pouco mais de profundidade, eu quero te trazer algumas reflexões práticas que talvez possam te ajudar, e eu espero que te ajude, a começar a mapear este ciclo e conseguir, de fato, quebrar. Eu quero que você pense, o ideal seria que você anotasse, mas se você quiser somente ouvir e pensar, que padrão financeiro você percebe hoje que repete? Você gasta tudo? Você evita falar sobre dinheiro? Você se sente culpado quando gasta? Você se sente culpado quando se organiza? Quais são os padrões que você consegue identificar no seu dia a dia, na sua vida, no seu dia a dia? A partir do momento que você identifica alguns desses padrões que você consegue perceber, aprofunda um pouquinho mais e tenta entender de onde você acha que veio isso. Será que é alguma história da sua infância que a sua família contou, que seus pais repetiam? Pode ser do ambiente religioso em que você vivia, do ambiente escolar, pode ser da comunidade. Aonde é que isso começou? Aonde é que foi plantada aquela sementinha desse padrão, desse comportamento, dessa crença? Tente lembrar de onde que veio isso. A partir do momento que você tem esse entendimento, desse padrão que você repete, de onde que veio, você se afasta com um olhar agora de adulto, centrado em você, nas escolhas que você quer. Questione e repetir este padrão vai te ajudar a alcançar os objetivos que você quer, a viver a vida que você deseja, ou você vai repetindo e repetindo esse padrão apenas por um hábito, sem se questionar aonde isso está te levando. A partir desses questionamentos, você pode começar a tomar consciência. Consciência no sentido de trazer aquilo que você não estava enxergando para algo que agora você está enxergando e começar a fazer de uma forma diferente. Mesmo que seja uma pequena mudança, mas só para provar para você mesmo que existe um outro caminho, que é possível você fazer algo diferente. Porque repetir padrões financeiros pode estar na sua zona de conforto, pode estar na sua zona de hábito, mas talvez não vai te levar aonde você realmente quer. Repetir os padrões financeiros vai te dar uma sensação de proteção, vai te dar uma sensação de conforto, mas não vai te levar para onde você realmente deseja chegar. Quando você começa a repetir padrões sem ter consciência de que esses padrões estão afetando negativamente o atingimento das suas metas, dos seus objetivos, você começa a corroer a vida do seu eu futuro, a vida que você pode viver ali na frente. Você fica tão focado no momento presente, vivendo o agora, repetindo e repetindo esses padrões, que você compromete toda a sua estrutura financeira para o seu eu do futuro. E nós temos essa dificuldade naturalmente de aproximarmos, nós temos a dificuldade de nos aproximar do nosso eu do futuro, nós criamos esse distanciamento, isso é inerente,
nosso ser humano, nós somos focados no momento presente. Então, a nossa tendência é sim a repetir padrões. Repetir padrões é humano. A gente aprende o que vivemos, o que vivenciamos, o que experienciamos, o que vimos e o que ouvimos. Mas a gente tem a escolha de questionar e decidir por nós mesmos se nós vamos continuar repetindo esses padrões ou nós vamos nos manter longe desses padrões. Você vai ficar preso nesses padrões ou vai se manter distante desses padrões? Eu espero que esse episódio ele tenha te ajudado a olhar com clareza para esses padrões que te mantêm, que você mantém dia após dia, que vem te acompanhando dia após dia e que você possa sair dessa sua zona de conforto, se é que a gente pode chamar assim, mas uma zona de acomodação, uma zona onde você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o que esperar, que você possa sair desta zona e dar um pequeno passo, mesmo que você se sinta desconfortável no começo, mesmo que aquilo te cause qualquer desconforto, mas que você possa dar esse passinho com consciência, com responsabilidade, para conseguir de fato se liberar destes padrões. Espero que eu tenha te ajudado até aqui, e se esse episódio contribuiu com você, eu te peço para compartilhar com aquela pessoa que também precisa se beneficiar de todos esses conhecimentos de finanças comportamental. Obrigada por me acompanhar aqui e a gente se encontra no próximo episódio do podcast Atrás do Número. Até lá!